Na última semana, Donald Trump anunciou que a empresa chinesa Huawei entraria para uma lista negra de companhias que ameaçam a segurança nacional dos Estados Unidos. Isso significa que empresas americanas não poderão mais fazer negócios com a Huawei sem a permissão do governo. Na prática, trata-se de um banimento a empresas de tecnologia chinesa de relações comerciais com os Estados Unidos. Mas essa medida não foi a primeira e provavelmente nem será a última de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China que já acontece há um bom tempo. Uma guerra que envolve acusações de espionagem, prisões e que também é, acima de tudo, uma disputa pela soberania do mercado de 5G no futuro próximo. Mas o que tudo isso significa em termos práticos? E onde o Brasil se encaixa nesse imbróglio todo? É isso que você vai entender nesse episódio do Contexto. Para começar a contextualizar esse banimento dos Estados Unidos da Huawei, a gente precisa entender primeiro a guerra comercial entre os norte-americanos e a China. Desde sua campanha para a presidência em 2016, Donald Trump alertava que era necessário reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos com a China, que bateu o recorde em 2017, ano em que ele assumiu a presidência. E aí chegou 2018 e Trump anunciou uma série de taxas sobre a importação de produtos de vários países. Quem foi o mais atingido pela medida? A China, que por sua vez respondeu com sanções a produtos americanos. Essa troca de ameaças e barreiras comerciais durou até o fim de 2018, quando os países negociaram uma trégua temporária durante a reunião do G20. Só que dias depois do anúncio desse cessar-fogo, a diretora financeira da Huawei, filha do fundador do grupo, Wanzhou Meng, foi presa no Canadá a pedido do governo americano. Os Estados Unidos a acusam de fraude bancária e conspiração, por conta de negócios feitos por ela com o Irã, quando o país ainda estava sob sanções comerciais. Desde então, o mundo ficou na iminência de qual seria a próxima medida a ser tomada por um dos países. E foi Donald Trump quem fez seu movimento. Nos últimos dias, o governo americano anunciou que a Huawei seria incluída em uma lista de companhias que ameaçam a segurança nacional. Para fazer negócios com ela, as empresas americanas precisam de permissão do governo, o que é tecnicamente uma proibição. A resposta das empresas foi rápida. O Google, por exemplo, anunciou que deixará de fornecer à Huawei a sua versão do sistema operacional Android, que era utilizado pelos celulares da companhia. Além disso, a Intel e a Qualcomm também interromperam o fornecimento de microprocessadores para os chineses. Mas o fato é que a Huawei não foi pega de surpresa. Eles já estavam se preparando para isso, armazenando estoques de até 2 anos de equipamentos americanos para sobreviver a um tipo de ação dessa. Quanto ao uso do Android, há notícias que desde 2016 a empresa chinesa trabalha em seu próprio sistema operacional. Para o presidente da Huawei, aliás, essa sanção dos Estados Unidos não inviabiliza as futuras operações da companhia. Ainda há um outro lado. Os Estados Unidos podem sair perdendo nessa guerra comercial. O cálculo é de que 70 bilhões que a Huawei gasta anualmente, 11 sejam de companhias americanas. E ainda há o fato de que a Huawei não depende nem um pouco do mercado americano, porque 50% das vendas feitas pela empresa se dão no mercado interno e só 6% nos Estados Unidos. Além disso, teme-se que empresas estadunidenses saiam afetadas se a guerra comercial se acirrar ainda mais. Isso porque a China é responsável por grande parte do manufaturamento de produtos feitos por companhias como a Apple, que perderia muito em caso de uma medida mais brusca do governo chinês, por exemplo, impedir que empresas americanas manufaturem seus produtos lá. Só que o Jornal do Partido Comunista da China afirmou nos últimos dias que a retaliação pode vir de uma maneira diferente, através da proibição da exportação das chamadas terras raras aos Estados Unidos. Terras raras são um grupo de 17 elementos químicos que são usados em tudo, desde eletrônicos de alta tecnologia até equipamentos militares. A China é responsável por 70% da produção desses elementos, dos quais os Estados Unidos são dependentes. Na esteira dessas declarações, a Huawei veio a público pedir que o governo americano anule o banimento da empresa. Agora, o que está por trás dessas sanções impostas pelo governo Trump? É bem provável que isso tenha a ver com a tecnologia 5G. Para entender isso melhor, a gente conversou com um jornalista aqui do Jornal Globo, Sérgio Matsuura, que vem cobrindo o assunto. Além da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, existe a questão do 5G, que é a próxima geração da telefonia móvel. Se hoje a gente é muito dependente da telefonia celular, do 4G, em termos de comunicação, de acesso à informação, com o 5G, essa dependência vai ser maior ainda. Ela é apontada como necessária para tecnologias como os carros autônomos, a internet das coisas, telemedicina, realidade aumentada. A nossa vida vai estar circulando nessas redes e quem está na frente nessa corrida é a Huawei. Ela é dona de 15% das patentes do 5G, é a empresa que mais tem patentes no mundo, na tecnologia 5G. É uma das empresas que mais investe em pesquisa em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento do mundo. Um relatório da União Europeia de 2017 mostra que naquele ano ela foi a 5ª empresa que mais investiu em pesquisa e desenvolvimento, com mais de 50 bilhões de reais, que é muito dinheiro para uma empresa só colocar
em pesquisa. Resumindo o que o Matsuura falou, a Huawei é a líder em tecnologia 5G. E essa tecnologia, por sinal, tem o potencial de mudar o mundo como nós o conhecemos. E já dá para imaginar que os Estados Unidos não estão nem um pouco felizes com isso. O governo americano argumenta que se trata de uma questão de segurança nacional, mais especificamente espionagem. O principal motivo é uma lei aprovada em 2017 pelo governo chinês que obriga empresas e cidadãos a cooperar com o governo no campo da inteligência. E aí, por isso, de acordo com os americanos, a implementação da tecnologia 5G pela Huawei seria uma espécie de cavalo de Troia para os países que receberem a tecnologia dos chineses. Isso abre porta para, se a Huawei for cumprir essa lei, ela ter que cooperar com o governo chinês. E desde então, os Estados Unidos começaram uma campanha forte, diplomática, com seus aliados para que esses países proíbam o uso de equipamentos da Huawei. A Austrália proibiu, a Nova Zelândia proibiu, o Japão e o Canadá começaram a estudar medidas, ou então sanções, mas a Europa, mesmo o Reino Unido, que é um grande aliado americano, decidiu não banir a Huawei. E talvez esse seja um dos motivos que fez com que o Trump colocasse a Huawei numa lista de empresas que não podem comprar de fornecedores americanos. Tá, mas agora que a gente entendeu o que é essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, e as possíveis implicações e explicações a respeito dela, fica uma pergunta: onde que o Brasil se encaixa nessa história? Do lado dos americanos ou dos chineses? Até o momento, parece que o governo vem fazendo uma espécie de jogo duplo. De um lado, a ala ideológica do governo segue afirmando a sua posição de aliados dos Estados Unidos e dando declarações enviesadas em relação à China, ainda que não tenha adereçado especificamente o caso da Huawei. Do outro lado, o general Mourão, que é um dos líderes de uma outra ala do governo, tenta assumir uma posição mais neutra e recuperar a parceria entre Brasil e China. O vice-presidente viajou recentemente no país com a missão de convencer os chineses de que o Brasil é um país confiável, interessado em manter boas relações. Ele chegou inclusive a dizer que o Brasil vê a Huawei com bons olhos ao falar sobre a entrada da empresa no mercado brasileiro. E ainda tem isso. Nas últimas semanas, a empresa começou a vender aqui no Brasil os seus celulares top de linha, e eles vêm fazendo uma estratégia agressiva de marketing. Só que varejistas brasileiros estão preocupados com o futuro da companhia. Muitos deles já procuraram a empresa para tirar satisfações, mas a resposta à maioria das dúvidas que atualmente pairam no ar só serão respondidas nos próximos meses.